o deputado federal Roberto Lucena, do PV de São Paulo, para falar pela liderança do PV e também o tempo de breves comunicações, o tempo será somado. O senhor tem 7 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu quero pedir, presidente, que seja acumulado também com esse tempo o período de comunicações parlamentares, se for possível. Claro. Senhor presidente, ilustre deputado Eurico Júnior, do nosso glorioso Partido Verde do Rio de Janeiro, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje, dia 19 de abril, dia do índio, logo mais à tarde, às 15 horas, nós teremos aqui neste plenário uma sessão solene que homenageará o dia do índio. Será uma sessão importante, onde nós estaremos presenciando o lançamento da campanha Criança Indígena, Eu Me Importo. Nós precisamos, senhor presidente, ter um compromisso definitivo com a proteção das crianças e dos adolescentes do nosso país. E quando falo sobre esse compromisso, também me refiro à criança indígena. Esse é um dos debates que nós pretendemos fazer brevemente na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. E daí, senhor presidente, a nossa ansiedade, a nossa angústia, para que a comissão pudesse reencontrar-se com o seu destino, com a sua vocação, e pudesse voltar à normalidade, porque nós temos muito trabalho a fazer. Todas as questões que até então, neste primeiro momento do ano de 2013, foram motivo de discussões na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, precisam definitivamente ficar no passado, e nós precisamos avançar na direção de nos debruçarmos sobre temas como este, que são temas da maior importância e que justificam a existência deste parlamento. E quando eu falo da violência contra a criança indígena, eu quero, senhor presidente, ocupando esta tribuna, fazer aqui um registro preocupante. Na próxima semana, eu haverei de ocupar essa tribuna para fazer uma denúncia muito séria, uma denúncia muito grave. Mas hoje eu quero fazer um registro de algo terrível que está acontecendo na aldeia Yanomami Chitei, próximo de Boa Vista, no querido estado de Roraima. Houve, nesta semana, senhor presidente, a morte de 3 índios confirmados e vários índios internados, entre eles, e aqui eu dou seus nomes: Joel Yanomami, Moisés Yanomami, Ninania Yanomami. Algo muito sério, muito grave está acontecendo em Roraima e nas faixas de fronteira onde nós temos demarcadas terras de reserva indígena em nosso país. Eu tenho algumas perguntas, senhor presidente, algumas questões. E hoje ainda eu estarei encaminhando um requerimento para que esta casa oficie a FUNAI, para que esta casa pergunte ao Ministério da Justiça o que está ocorrendo, quem é que está armando estes índios, quem está introduzindo armamento nas terras, nas reservas indígenas, especialmente nas faixas de fronteira. Ontem eu fui pontuado por um colega parlamentar que dizia que nas reservas indígenas, sobretudo na Raposa do Sol,
não existe mais atuação de nenhum missionário cristão, nenhuma igreja evangélica. Ele disse: os evangélicos foram todos expulsos da Raposa do Sol, estão sendo expulsos de outras reservas. Mas eu tenho uma questão que não me deixa, uma questão que eu preciso seja respondida. Quem está interessado em retirar esses missionários evangélicos que prestam serviço humanitário nas aldeias indígenas, nas reservas indígenas, servindo as diversas etnias indígenas desse nosso país? E nunca houve um movimento evangélico incitando os índios contra a sociedade. Nunca houve um movimento evangélico que se propusesse a desconstruir a cultura indígena. Pelo contrário, nós temos hoje a Bíblia Sagrada, o livro fundamental da fé cristã, traduzido em diversos idiomas nativos, valorizando e respeitando a cultura e o idioma de cada etnia. Agora, a mim me parece, senhor presidente, que alguém tem interesse de retirar esses missionários dessas reservas para que algo muito grave que lá está ocorrendo não seja notado, não seja visto e nós não tomemos conhecimento. Eu quero investigar a FUNAI. Eu quero apoio de Vossa Excelência, meu companheiro de bancada verde, aqui na Câmara dos Deputados. Quero apoio dos nossos pares para que nós instalemos uma CPI da FUNAI. Há muitas perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, eu quero saber por que, com todo o recurso que a FUNAI tem à sua disposição, nós temos centenas de índios morrendo de fome, como a imprensa noticiou essa semana. Quero saber por que a incitação de várias etnias contra os missionários evangélicos. Quero saber, senhor presidente, eu quero que algumas dúvidas sejam esclarecidas sobre a demarcação de terras indígenas nas fronteiras. Eu não vou falar mais sobre isso hoje. Eu quero trazer esse assunto à tribuna na próxima semana, quando eu estarei trazendo algumas informações que esta casa precisa saber, que o Brasil precisa saber. E nesta semana que se comemora o Dia do Índio, especialmente hoje que se comemora o Dia do Índio, eu quero homenagear os índios brasileiros e quero dizer do nosso compromisso, o compromisso do Partido Verde, o compromisso da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar da Família, o compromisso do nosso mandato na defesa dos povos indígenas do nosso Brasil, o compromisso e a defesa de quem não está interessado nos minérios, no ouro, no diamante, no petróleo que existe nas reservas indígenas, mas de quem está interessado no ser humano que está lá, de quem está interessado em enfrentar a violência contra a mulher indígena, enfrentar a violência contra a criança indígena, que eu tenho certeza é o compromisso de Vossa Excelência e é também o compromisso do nosso mandato. Mas eu quero, senhor presidente, hoje trazer à tribuna mais uma vez a minha manifestação sobre o tema que eu considero de uma importância muito grande nesse momento, que é o tema da redução da idade penal. A cada situação em que no Brasil nós somos confrontados e afrontados por um crime cometido por um homem menor de 18 anos, logo se suscita o debate sobre a redução da idade, a necessidade da redução da idade penal. No entanto, quando o calor das emoções baixa, quando os holofotes midiáticos saem deste tema e são colocados sobre um outro tema igualmente importante, logo as discussões arrefecem.
E esse assunto passa quase que desapercebido por esta casa. Tem sido assim ao longo dessas 2 décadas. Esse tema volta, neste momento, ao centro da nossa agenda com a morte do jovem Vitor Hugo, em São Paulo, no bairro do Belenzinho. Um moço cheio de vida, de planos, de sonhos, orgulho dos seus pais, um bom colega, um bom amigo. O Vitor Hugo tinha os seus avós morando em Arujá, cidade onde resido. Ele, amigo do meu filho Renan. A notícia da tragédia que se abateu sobre ele e a sua família, a nós nos chocou. Chocou a cidade de Arujá, chocou o Brasil. E trouxe de volta esse assunto porque o criminoso, senhor presidente, era um homem que dali a 3 dias completaria 18 anos de idade. E ele sabia o que isso representava quando efetuou aquele disparo. Ele abordou o Vitor na calçada do prédio onde morava, apontou a arma para ele, declarou assalto, pediu o celular e o Vitor entregou. Ele tinha sido orientado e educado pela sua família, nunca resistiu ao assalto, ele entregou. Aquele homem, que dali a 3 dias completaria 18 anos, estava apontando a arma para a cintura do Vitor, levanta a arma até a sua cabeça e dispara, e o seu disparo atinge o Vitor próximo do olho esquerdo. E o Vitor cai na calçada. O seu pai chega minutos depois, apavorado, vê o filho. E eu sou pai, senhor presidente. Não sei, Vossa Excelência é pai de 3 filhos. Eu sou pai e sou avô. Pai da Melissa, pai do Renan, da mesma idade do Vitor quase. Avô da senhorita Lívia, de 5 anos de idade. Eu consigo me colocar, tenho certeza que Vossa Excelência também, no lugar daquele pai que chega na calçada em frente à sua casa, encontra o seu filho deitado no chão, caído, e uma poça de sangue em volta da sua cabeça. O Vitor ainda é levado com vida para o hospital, mas não suporta, e quando chega lá, ele vai a óbito. Eu falei ontem com a sua mãe, a dona Marisa, emocionada. Ela que tem transformado a sua dor num combustível para fazer justiça, para lutar para que outras famílias não tenham a mesma infelicidade de experimentar a tragédia que a sua família experimentou. Ela que conta com esta casa, que conta conosco. É difícil, senhor presidente, tentar explicar a esta mãe, tentar explicar um pai como o que nós vimos esta semana, o nosso deputado Camarinha, ilustre deputado do meu estado de São Paulo, que usa o microfone num desabafo emocionado, dizendo: um homem da mesma idade, com 17 anos, saiu da Fundação Casa e foi à minha casa matar o meu filho, e hoje ele ameaça me matar. Senhor presidente, alguma coisa precisa ser feita. Eu sou contra colocar criança e adolescente na prisão, não é isso. Mas nós não estamos falando de pegar crianças dos braços da sua família e jogar numa cadeia. Nós estamos falando, senhor presidente, de homens que já votam aos 16 anos, até para presidente da República, votam para deputado federal, deputado estadual, senador, para prefeito, vereadores, homens que já decidem a respeito do futuro do país, conscientes,
e que hoje estão protegidos pelo manto da imputabilidade. Quando uma quadrilha vai efetuar um assalto, um sequestro, coloca um desses homens no meio, para que ele leve a responsabilidade, seja a responsabilidade no lugar deles, porque todos sabem que ele está protegido pela nossa legislação. Vai ficar no máximo 3 anos internado na Fundação Casa e depois vai sair. E quando se diz, senhor presidente, que nós vamos mandar esse adolescente, esse homem, para a cadeia, para a faculdade do crime, e que ele vai sair de lá piorado, eu quero questionar isso, porque ele já vive a faculdade do crime nas ruas, ele já cursa a pós-graduação do crime, o mestrado do crime nas ruas. E eu não estou falando de pegá-lo e lançá-lo numa prisão, no sistema prisional que nós temos, que precisa ser revisto, reavaliado, que precisa ser rediscutido. Uma grande parte que estão dentro do sistema prisional brasileiro já não tinham que estar mais lá. Isso, acima de tudo, é uma questão da justiça. O Ministério da Justiça precisa dar respostas à sociedade. O que eu estou dizendo é que precisam ter presídios especiais para que nós possamos fazer com que todo cidadão brasileiro seja responsável pelos seus atos, e no caso de crimes, de latrocínio, de homicídio, de sequestro, tráfico de drogas, os crimes hediondos, esse homem de 17 anos, 16 anos, esse homem possa ser responsabilizado pelo seu ato. Aquele menor, senhor presidente, menor não, aquele homem que ia completar 18 anos em 3 dias, ele sabia, amigo Márcio, ele sabia que ele, quando efetuou o disparo, estava fazendo a sua despedida dessa condição de ser inimputável. Por isso é que ele, dia seguinte, se apresenta, que ele sabe que se fizesse uma semana depois, ele poderia estar numa outra situação, numa outra condição. Por isso eu apelo a esta casa. Nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto. Nós havíamos já encaminhado a consultoria, estávamos construindo e bem adiantados numa proposta para acabar com a idade penal, extinguir nos casos de crime hediondo. Mas em respeito à iniciativa do estadista, o grande estadista, governador Geraldo Alckmin, da escola do inesquecível Mário Covas, que essa semana aqui esteve, eu vou concluir agora, presidente, que aqui esteve, para apresentar ao Congresso Nacional a sua proposta, para que o Congresso se debruce esse tema, discuta a redução da maioridade penal. Nós estamos deixando de trabalhar nossa proposta, abrindo mão da nossa proposta, para que nós não tenhamos 2 ou 3 discussões. Nós vamos concentrar energia nesta. Eu quero aqui, mais uma vez, expressar a minha solidariedade à doutora Marisa, a mãe do Vitor, ao seu pai, aos seus familiares. Eu quero expressar minha solidariedade ao deputado Camarinha, acima de tudo ao pai Camarinha de Marília. E a todos aqueles que no Brasil choram e chorarão para sempre a perda de um filho, de uma filha, de um ente querido, nas mãos de um homem que ainda não tinha 18 anos e protegido por essa capa, por esse manto que o tornou inimputável. Ele praticou esse crime acreditando que não seria responsabilizado. Portanto, mais uma vez, eu quero aqui da tribuna, senhor presidente, declarar o nosso apoio total a essa proposta trazida pelo governador de São Paulo e apresentada pelo ilustre deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista. Nós estaremos marchando na perspectiva dos direitos humanos, queremos discutir esse tema. E nós queremos não jogar menores na cadeia, não é isso. Mas nós queremos que no Brasil
toda pessoa, seja ele quem for, rico, pobre, seja quem for, grande, pequeno, seja quem for, de qualquer idade, seja responsabilizado pelos seus atos. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil.